A crise econômica do país pode afetar o presente do Dia dos Pais em Ribeirão Preto. É o que mostra a pesquisa de intenção de compras da ACI. Em comparação com o ano passado, houve queda do número de pessoas que pretendem presentear. O número passou de 50% para 47%. Por outro lado, o gasto médio subiu 27%, de R$ 116 para R$ 147, mas foi influenciado pelo aumento dos preços. Embora a gente tenha apurado um nível de ticket médio 27% maior, a expectativa de que vai haver uma demanda menor em termos de quantidade de venda. Então, nós vamos ter um fluxo financeiro maior em função da inflação, em função dos custos elevados das empresas, e automaticamente você tem preços de produtos maiores na economia. Mas o volume de venda ele deve ser menor. O Feito Dia dos Pais vai ser mais uma data que o comércio vai deixar de lucrar o desejado em virtude da crise econômica. Pode ocorrer sim. A realidade econômica, é preciso deixar claro, é muito maior do que a teoria econômica. A teoria econômica não explica tudo. A realidade, em alguns aspectos, precisa de condimentos de outras áreas do conhecimento humano. Qual a origem dessa crise? Ela não é econômica, ela é fundamentalmente política e acaba atingindo as 5 horas altas do comércio e do setor de serviços, em termos de faturamento. São elas o Dia dos Pais, agora, o Dia das Mães, normalmente em maio, as festas de fim de ano, incluído o Natal. Nós temos as festividades da Páscoa, com grande movimento na área de doces, de chocolates, de colombas, que são alimentos. Nós temos, na verdade, outubro embutido no mês, a Semana da Criança. Nós temos uma quantidade grande que compõe as horas altas do comércio e, tão importante quanto a venda de mercadorias, é a venda daquilo que é infungível, que está incluído no setor de serviços. Tanto aquele serviço que tem uma quantidade pequena do insumo do conhecimento, como aquele serviço que tem mais conhecimento e, portanto, tem um valor agregado maior. Esse é um dado, não é? A verdade é que nós precisamos separar o primeiro governo, que foi péssimo, de Dilma Rousseff, do atual, que está sendo excelente, mas que está sendo muito mal observado, porque ela começa a colher aquilo que ela plantou erradamente no primeiro governo. É preciso deixar claro que nós precisamos entender esta realidade. O presidente Lincoln, dos Estados Unidos, mais ou menos com uma situação semelhante, só que lá estava sendo acometido, o país estava sendo acometido em 1860, 1865, de uma terrível guerra civil. Ele deixou claro o seguinte: se falarmos a verdade ao povo, a República será salva. E esse foi um divisor claro. E quanto aos segmentos da imprensa, ele mesmo deixou bem claro quando disse: se vocês continuarem mentindo a meu respeito, eu vou falar a verdade sobre vocês. Ah, parou. Essa ameaça verdadeira fez com que parasse o uso da informação como sendo contra a informação. Eu disse ontem que as ferramentas do poder são 3. As armas estão ao lado da legalidade. Nós temos um segundo ponto, que é o poder econômico. Está contra, financiando essa realidade que impede que o país transforme, como sempre transformou, as grandes crises em oportunidade de grandes transformações que colocam o país numa trilha diferente daquela que historicamente ela tem conseguido. Numa palavra, para encerrar com o próprio presidente Lincoln, quando ele sozinho, em plena guerra civil, sentenciou: Deus e eu somos a maioria. Isso, a maioria em termos de componente ético e, fundamentalmente, com decisões políticas. Precisamos lembrar claramente que nós estamos na época da tecnologia. E ética e tecnologia não têm caminhado como nunca caminharam na mesma velocidade. Esse descompasso é que leva a esta realidade que nós ficamos, de um lado, com aquele que se noticia que seja efetivamente muita corrupção, e de outro, o golpismo descarado. Essa é a realidade.